A questão 4 não é difícil, só que vai dar trabalho em termos de conta. Obtenha um capital inicial que, aplicado a juros compostos durante 12 meses, a taxa de 4% ao mês, atinge um montante de R$ 1.000. Aproxime o resultado. Novamente, obtenha o capital inicial que, aplicado a juros compostos durante 12 meses, a taxa de 4% ao mês, atinge um montante de R$ 1.000. Aproxime o resultado. A fórmula é a mesma de sempre, montante igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo. Desta feita, nós temos o montante e não temos o capital. O problema todo é o fator de capitalização. 1 mais a taxa, 1 mais 4%, é 1,04, elevado a 12, elevado ao prazo, elevado ao tempo, que é 12 meses. Essa potência aqui, 1,04 elevado a 12, o enunciado tem que lhe fornecer de alguma forma ou de outra, ou através de uma tabela, ou como informação mesmo do enunciado. Essa potência aproximada é 1,6010. 1.000, que é o montante, portanto, vai ser igual ao capital vezes 1,6010. Dividindo 1.000 por 1,6010, que vai ser trabalhoso, e aí sim você vai ter que fazer na mão, infelizmente, vai dar aproximadamente R$ 625, que é a resposta da questão. Questão 5 da Caixa Econômica Federal diz o seguinte: pretendendo guardar uma certa quantia para as festas de fim de ano, uma pessoa depositou R$ 2.000 em 5 de junho de 2010 e R$ 3.000 em 5 de setembro de 2010. Se o banco pagou juros compostos à taxa de 10% ao trimestre em 5 de dezembro de 2010, essa pessoa tinha um total de, novamente, pretendendo guardar uma certa quantia para as festas de fim de ano, uma pessoa depositou R$ 2.000 em 5 de junho de 2010 e R$ 3.000 em 5 de setembro de 2010. Se o banco pagou juros compostos à taxa de 10% ao trimestre em 5 de dezembro de 2010, essa pessoa tinha um total de... Inicialmente vamos calcular o montante do primeiro investimento, depois o montante do segundo investimento. Repare que de junho a dezembro, de 5 de junho a 5 de dezembro, mais exatamente, se passaram 6 meses, não é isso? 6 meses correspondem a 2 trimestres, já que a taxa é 10% ao trimestre, não é isso? Então precisamos converter o prazo também para trimestres. E de setembro até dezembro são 3 meses, ou seja, 1 trimestre, não é isso? O montante 1 é o capital 1, R$ 2.000, vezes 1 mais 0,1, que é a taxa, elevado ao quadrado. 2.000 vezes 1,1 ao quadrado, R$ 2.420. Essa potência, por ser pequena, você vai ter que calcular sozinho. Já o montante 2 é o capital 2, R$ 3.000, vezes 1,1, a taxa é a mesma para as duas aplicações, não é verdade? Elevado a 1. O tempo é 1 trimestre, não é isso? 1,1 vezes 3.000, R$ 3.300. O total, portanto, em 5 de dezembro vai ser a soma dos dois montantes. 2.420 mais 3.300, R$ 5.720. A questão 6 é do IPEA. Tem a aparência de ser complicada, difícil, mas é facílima. Um determinado modelo de carro importado
custa atualmente $54.450. Quantos dólares devem ser aplicados hoje para que após 2 anos, considerando que o preço do bem ficará fixo, o aplicador consiga o montante necessário para adquiri-lo, levando-se em conta que a melhor taxa de aplicação financeira para operações desse tipo disponível no mercado é de 10% ao ano. Mais uma vez, um determinado modelo de carro importado custa atualmente $54.450. Quantos dólares devem ser aplicados hoje, quer dizer, capital que você tem que investir hoje, para que após 2 anos, prazo 2 anos, considerando que o preço do bem ficará fixo, o aplicador consiga o montante necessário para adquiri-lo. Quer dizer, quanto você vai aplicar hoje para obter daqui a 2 anos o montante de $54.450, sabendo que a melhor taxa possível nessas circunstâncias que ele conseguiu foi de 10% ao ano. Olha como ele enrolou no final, ó. Levando-se em conta que a melhor taxa de aplicação financeira para operações desse tipo disponível no mercado é de 10% ao ano. Enrolou só para dizer que a taxa é de 10% ao ano. Temos o montante, temos a taxa, temos o prazo. Só substituir os valores e encontrar o capital. A taxa é aquela manjada de 10% ao ano, prazo 2 anos, 1,1 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1,21, 54.450, portanto, vai ser o capital vezes 1,21, dividindo um pelo outro, a divisão exata dá R$45.000. Quer dizer, investindo hoje R$45.000 a 10% ao ano, daqui a 2 anos ele vai ter exatamente o que precisa para poder comprar aquele carro. Questão 7, muito fácil também, da Caixa Econômica Federal, diz o seguinte: um capital de R$2.500 esteve aplicado a uma taxa mensal de 2% num regime de capitalização composta. Após um período de 2 meses, os juros resultantes dessa aplicação serão um capital de R$2.500 aplicado a 2% ao mês, no regime de capitalização composta durante 2 meses, rende quanto de juros? É o que ele quer saber. O montante vai ser o capital, que multiplica o fator de capitalização, 1 mais a taxa elevado ao tempo, como nós já estamos carecas de saber, não é isso? A taxa é 2% ao mês, 1 mais 2%, 1,02, elevado ao quadrado, 1,0404, vezes 2.500, R$2.601. Essas contas você vai precisar fazer na mão. Ora, se ele investiu R$2.500 e após 2 meses ele dispõe de R$2.601, é porque os juros daquela aplicação foram de R$2.601 menos R$2.500, R$101. É a diferença entre o montante e o capital, a diferença entre o valor final e o inicial daquele capital.